Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a questão dos relacionamentos entre os irmãos. Relacionamento é a palavra-chave do estudo de hoje. Nós vamos comentar algumas coisas, algumas anotações com relação a como nós devemos nos portar com relação aos irmãos, como nós temos que olhar o outro, tanto na comunidade da fé, como nos ambientes onde existem outros seres humanos, outras pessoas. Vocês vão ver que Deus é um Deus de relacionamento. Da mesma maneira que Deus deseja ter um relacionamento conosco, Deus deseja também que nós tenhamos relacionamentos saudáveis com as outras pessoas, tanto os irmãos da fé, quanto aqueles que ainda não conhecem a Deus, porque através dos relacionamentos, as pessoas são tocadas, são influenciadas, claro que positivamente ou negativamente. Por isso, a importância dessa palavra-chave, que é o relacionamento. Seguir a Cristo não implica não somente um relacionamento com Ele, como eu já falei, mas também um relacionamento com os outros que o seguem, ou seja, com a igreja, com o corpo de Cristo. Com eles temos muito em comum, né? Ou seja, com aqueles que são os nossos irmãos, com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Uma mesma fé, um mesmo Senhor, um mesmo Espírito, um mesmo Pai e uma mesma esperança. Também com Ele formamos uma só família, família eterna de Deus. Um só corpo, uma só igreja, uma comunidade, a comunidade da fé, uma só igreja. E essa realidade nos leva a ter um relacionamento e comunhão com os nossos irmãos, né? O cristianismo não é uma ilha solitária onde você pode manter a sua fé sozinho, isoladamente. Não, não é assim. O cristianismo fala de relacionamento, fala de família, fala de corpo de Cristo, fala de comunidade de fé. E isso é muito importante nós entendermos. Vou ler aqui as palavras de Paulo em Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Olha o que a Bíblia diz. Como prisioneiro no Senhor, dizendo aqui Paulo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então aqui está falando sobre a koinonia. Koinonia é a palavra grega traduzida por comunhão para o português no Novo Testamento. Significa a participação de algo indivisível. Comunhão, participação em algo indivisível. A palavra grega koinonia. Em Atos 2:42, lemos que os irmãos, da igreja primitiva, os primeiros irmãos da fé, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão dos santos, ceando todos os dias, celebrando ao Senhor, cantando, entoando hinos. Se continuarmos lendo essa passagem até o verso 47, compreenderemos o espírito e o significado prático da palavra koinonia. E a Bíblia tem muito o que falar e ensinar sobre esse relacionamento entre os irmãos. Há diferentes situações, circunstâncias, responsabilidades, necessidades e também conflitos que se apresentam entre seres humanos. E nesse conjunto de estudos que nós vamos falar acerca de como nos relacionarmos com os outros, vamos saber como nos comportar em toda e qualquer situação de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é importante, seguirmos a vontade de Deus acerca dos relacionamentos ou de como lidarmos com o outro. É muito importante isso. Querido, a nossa fé se reflete em como nós lidamos com o outro. Não adianta dizer que você é crente, que é espiritual, que é madurão, que é sábio, se você não sabe lidar com outras pessoas, se você não tem inteligência, relacional, emocional. Querido, infelizmente a sua fé é vazia, é vã, é nula, porque nós não somos salvos pelas obras, mas as obras
o nosso dia a dia, as nossas atitudes, o nosso comportamento validam e autenticam a nossa fé. Por exemplo, olha o que a Bíblia fala. Em Romanos 12:10, a Bíblia diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. Será que temos realmente amado as pessoas de maneira cordial, afetiva, amorosa, graciosa? Gálatas 5:13, a Bíblia diz: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Será que você tem servido as pessoas com amor? Os seus familiares, entes queridos, amigos, pessoas que Deus coloca no teu contato, servos uns dos outros pelo amor. Efésios 5:21, a Bíblia diz: sujeitando-vos uns aos outros. Será que você tem se submetido às pessoas que Deus tem colocado na tua vida? Será que você tem pessoas da qual você presta conta, da qual a sua vida está interligada? É nesse sentido que a Bíblia está falando. Será que você é submisso às autoridades em cada ambiente que você permeia? Você reconhece a autoridade ali, se sujeita a ela como ao Senhor? Suportai-vos uns aos outros também. Será que você tem suportado as pessoas? Colossenses 3:13. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Será que você tem instruído outros no caminho do Senhor, aconselhando e sendo aconselhado uns aos outros, como diz Colossenses 3:16? Perdoai-vos mutuamente. Você tem perdoado as pessoas da mesma maneira que você tem recebido o perdão de Deus? Da mesma maneira que Deus tem sido gracioso, misericordioso com você, você tem perdoado o outro quando ele te ofende? Perdoai-vos mutuamente, Colossenses 3:13. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Fala sobre esse poder da confissão, da libertação do jugo, da culpa, do pecado, da sujeira. Quando nós confessamos os pecados uns aos outros, nós colocamos para fora aquilo que está nos afetando aqui dentro. E a sujeira sai, a podridão sai, cria também aquele laço de ligação com aquela pessoa que nós confessamos, que ora por nós, nos cobre espiritualmente. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, Tiago 5:16. E orai uns pelos outros, Tiago 5:16 também. Será que temos orado pelas pessoas que estão ao nosso redor? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Será que temos tratado com honra e com dignidade as pessoas que estão do nosso lado? Aptos para vos admoestardes uns aos outros. Será que você é preparado para admoestar, aconselhar, orientar, instruir outros? E será que você recebe essa correção, instrução da parte de outras pessoas? Sede mutuamente hospitaleiros. Como é que você recebe as pessoas na tua casa? Como é que você trata com as pessoas que te visitam? 1 Pedro 4:9, sede mutuamente hospitaleiros. 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos, pois, uns aos outros. Será que você tem consolado as pessoas que sofrem, que estão passando por um momento de dor, de angústia, de dificuldade? Consolai-vos, pois, uns aos outros. Edificando-vos reciprocamente. Edificar um ao outro. Relacionamento fala disso, de edificação contínua, de uma fé partilhada com o outro, edificando-vos reciprocamente. 1 Tessalonicenses 5:11. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:22, né? Quando alguém está passando por uma situação pesada, difícil, e compartilha com você, aquele fato de compartilhar, ou você compartilhando com alguém, você automaticamente está passando essa carga, compartilhando essa carga, onde aquela pessoa junto com você vai estar orando, vai estar ministrando na tua vida, vai estar levando essa carga uns dos outros. Gálatas 6:22. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui está falando de uma atitude de humildade, de reconhecimento do outro, de serviço, de quebrantamento, de reconhecer o outro como uma extensão de mim mesmo. João 13:14 foi o que Jesus fez com seus discípulos e é o que nós devemos fazer com atitudes reais, dia a dia, com relação às outras pessoas. Não faleis mal uns dos outros, Tiago 4:11. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, Romanos 12:15.
Então aqui está falando da sensibilidade relacional. Será que nós temos nos alegrado com aqueles que se alegram? Ou temos sentido ciúme, inveja daqueles que triunfam, que alcançam sucesso, ou que atingem, algo que os alegra? Qual é o sentimento que brota no nosso coração com relação ao outro? Será que apenas fazemos comparação com o outro? Queremos ter a vida do outro? Queremos ter o que o outro tem? Ou nos alegramos, somos gratos com aquilo que temos? E quando o outro triunfa, quando o outro se alegra, nós também nos alegramos com ele. Quando o outro está quebrado, está ferido, machucado, chorando, nós nos sensibilizamos com os outros ou tratamos com indiferença, com frieza relacional a vida de outras pessoas. Então, Salmo 133:1 diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E nós temos que viver nessa perspectiva de que estar com o outro, de que ter relacionamento, de que ter koinonia, comunhão com o outro, é algo que agrada o coração de Deus, é algo que nos abençoa e nós também nos tornamos bênção na vida das pessoas. O Senhor quer que os seus filhos vivam juntos, em harmonia, em paz, e nos dá conselhos que cobrem todas as situações possíveis de convivência com o outro, de convivência com os nossos irmãos, de convivência com os demais seres humanos, para que haja harmonia, paz, comunhão, do mesmo modo que haja também, que há na música, também podemos ter, nessa tônica com os nossos irmãos, sermos envolvidos desse amor, nesse equilíbrio, da mesma maneira que a música, tem toda aquela harmonia, toda aquela coisa que flui de maneira legal, assim também, através do amor de Cristo, os nossos relacionamentos vão fluir, vão ser abençoados. Então nós vamos falar nesses estudos acerca da natureza do nosso relacionamento, vamos estar falando sobre o amor fraternal, vamos estar falando sobre estar juntos com os irmãos, vamos estar falando sobre serviço, vamos estar falando sobre autoridade e submissão, e vamos estar falando sobre conflitos no relacionamento entre irmãos, e vamos estar falando sobre correção e disciplina na igreja. Então, a palavra-chave é koinonia, que significa comunhão no grego, no Novo Testamento, ou participação de algo indivisível. Então, nós vimos aqui, biblicamente, através de diversos versículos, e principalmente como texto-chave, Efésios 4, de 1 a 7, nós vimos a importância do relacionamento entre irmãos. Deus ama pessoas, Deus ama gente. Se realmente você está conectado com Deus, você tem que ser uma pessoa que ame as pessoas, que ame gente, que tenha cheiro de gente, que tenha cheiro de pessoas, que realmente valorize os relacionamentos. O diabo veio para quebrar e destruir os relacionamentos, para acabar com tudo, para gerar guerra, confusão, violência. Mas Deus veio para restaurar os relacionamentos, reconciliar aquilo que estava roto, destruído, quebrado, desfeito, restaurando os corações e alinhando os corações de cada um dos nossos irmãos com Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, seu coração. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Curta lá o nosso canal, PR Giovanni, o canal que visa edificar e abençoar a sua vida, e o nosso facebook.com/meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Tchau, gente, um abraço do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração, que você seja capacitado pelo poder do Espírito Santo a ser uma pessoa inteligente emocionalmente, que tem inteligência relacional para se relacionar com outras pessoas, sabedoria e graça da parte de Deus para ser uma bênção na vida de muitas pessoas, que a glória de Deus esteja sobre você. E da mesma maneira que Jesus tinha capacidade de influenciar e abençoar muitas vidas, você também seja um abençoador, como foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.